Na Boca do Povo agora abre espaço para o quadro Mulheres. Precisamos falar sobre com Liliane Bento. Oi, Lili, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E hoje nós temos um assunto aqui que para quem gosta é excelente, para quem não conhece pode até ficar com medo, né, Jorge? Ah, mas eu acho que não. Você acha que não mais? Não, estamos recebendo aqui a Renata Roman. Oi, Renata, bom dia, muito obrigado pela participação. Olá, bom dia. Estou muito feliz em estar aqui, né? Gratidão, Lília, gratidão, Jorge, por estar me recebendo. Vamos falar um pouquinho aí sobre esses movimentos que, como a Lília falou, podem assustar, mas eu acho que não. Acho que abre uma curiosidade. Quando a pessoa conhece, fica muito mais fácil, né? Por que você convidou a Renata, Lili? Então, porque assim, ó, podemos falar abertamente, né? As pessoas dizem que eu também sou uma bruxa por causa da intuição, etc e tal. E a Renata, ela me foi apresentada virtualmente por uma outra amiga, falando que ela benze, daí eu entrei em contato, ela me falou que ela é curandeira também, que ela conhece as ervas, os chás, tudo que eu gosto, que é a medicina alternativa, né? De não se usar tanto remédio, né? Tem muitas coisas que a gente cura assim, não é, Renata? Com chá ou com benzimento. Quando você era pequena, tua mãe não te levava para benzer, Jorge? Levava. E muito chá. E funcionava, né? Eu acredito que sim, estou aqui até hoje, então funcionou. Não, assim, ó, eu tinha uma asma, bronquite muito sério quando era pequena, que quando dava crise eu não conseguia nem ir pra escola. A minha mãe me levava, tudo que dissesse que funcionava, ela levava. E ela me levou até para simpatias no Paraná, que tinha que cortar a unha por debaixo do pé de bananeira e não sei o que mais. Tanta coisa que eu nem sei. Eu ainda tenho bronquite, mas assim, bem menor do que era quando eu era pequena. Então vai dizer que não funciona? Como é que a gente vai saber, né? Eu acredito. Por isso que eu trouxe, porque estão sumindo as benzedeiras. E daí, quando eu descobri que tinha uma benzedeira e jovem, né, disse, vou perguntar o que levou ela a ser benzedeira. Então, você pode nos contar, né, Renata? Então, o benzimento, ele também teve presente na minha vida desde a infância, né? Para quem foi criada no interior, é muito normal a gente recorrer aos benzimentos, né? Então, minha mãe sempre me levou para benzedeira. Porém, o histórico familiar também, a minha avó foi parteira, fez próximo a 100 partos, né? Enquanto em vida. E essa ligação, ela vai passando, né? Dentro da família. Então, quando eu tive os meus filhos, eu tenho 2 filhos, a Maria Teodora com 10 anos e o João Gabriel com 8. E começa a aparecer aquela dorzinha aqui, a dorzinha ali. E aí eu pensei assim, nossa, eu já vou encher os meus filhos de remédio. E aí eu falei, não, eu preciso tentar algo diferente. E aí eu comecei sozinha a benzer eles. Então, o início de tudo foi a rezar para os meus filhos, né? Tem aquele dizer de que o poder de mãe, ou até mesmo a praga de mãe, então a fala de mãe é a fala mais poderosa para um filho, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente sabe que existe os 2 tipos de mãe, os 2 tipos de filho. Então, eu iniciei com esse movimento, rezando para os meus filhos. E no decorrer do tempo, eu fiz alguns cursos, conheci algumas benzedeiras, eu fui me aperfeiçoando no benzimento e entendendo cada vez mais que ele não é um método, ele é algo que está na gente mesmo. Então, o que realmente benze, não tem aquilo que falam que o benzimento é movido pela fé. Então, essa fé, ela é tanto de quem recebe como de quem ora, né? De quem está rezando e quem está benzendo. E aí eu fui me aperfeiçoando e hoje a forma que eu trabalho com o benzimento, que eu levo o benzimento para as pessoas, é uma forma totalmente minha, é o meu sentir, então é a minha intuição, né? E aí leva a abrir outras vertentes, né, do entendimento da curandeira, até mesmo a Lili falou sobre a bruxaria, então abrindo esse leque muito maior para o entendimento de que a gente faz, as simpatias, todos esses movimentos, eles vão crescendo no decorrer e eu fui entendendo o que fazia bem para mim e o que eu poderia estar soltando para as pessoas que se aproximassem. E a intuição, com certeza, é o ponto principal de qualquer atendimento dentro do benzimento. O teu sentir, a energia que te acompanha, os seres que estão contigo, os guias, os bentos, os santos, né? Então, abre um leque para a crença de cada um e o benzimento, ele está em muitas das religiões que a gente conhece hoje, né? Lembrando que na história antiga, né, as mulheres que faziam o benzimento eram tratadas
como um ato de bruxaria, né? Você curar alguém sem medicamentos, era um ato de bruxaria, que se espalhou muito, diga-se de passagem, né? E aí trouxe essa forma que hoje a gente tem muito forte, né? De que a bruxaria é algo ruim. E, na verdade, foi só uma forma de se livrar, né? Dessa força feminina. Mais uma vez, a força feminina sendo reprimida, né? Então, desde os primórdios, a força feminina já era reprimida. Nós falávamos aqui antes, olhando lá para trás, naquele contexto de que aquelas mulheres que viviam isoladas dentro de uma floresta, elas eram bruxas. E, na verdade, elas eram grandes curandeiras. Muitas pessoas procuravam elas. Muitas pessoas que talvez no público falavam mal delas, nas escondidas, vamos falar assim, estavam lá buscando a cura e um entendimento, uma ajuda, um rezo. Então, são formatos diferentes, mas, no fim, elas eram grandes benzedeiras, grandes curandeiras, só eram taxadas e chamadas de bruxas, né? Mas e as bruxas modernas? O que fazem hoje em dia? Principalmente reza. Eu acho que a coisa principal, a coisa mais forte de todos os movimentos que incluem qualquer pessoa que trabalha com cura, que se coloca à disposição para servir ou para auxiliar o outro, a principal fonte de busca é a oração, é o estudo, é o conhecimento dentro das linhas que você segue. Eu sou uma pessoa que me considero espiritualista, porque abre um leque muito grande. Eu tenho crenças bem distintas, né? Dentro da minha casa existe um altar onde tem N religiões juntas, porque é nisso que eu acredito. Então, eu acredito que hoje, as benzedeiras de hoje, as bruxas modernas, elas estão muito mais abertas a todo esse conhecimento que se põe disponível, sabe? Então, a gente está sempre aprendendo, sempre buscando, sempre conhecendo, com a avó, com a vizinha, com a amiga. Então, sempre se tem conhecimento disponível quando você está disposto a aprender. E aí, essas trocas, as rodas de mulheres, esses encontros, eles acabam fortalecendo e cada vez mais a gente tem. O que a gente tem é uma dificuldade da pessoa falar, eu sou uma bruxa. As pessoas têm essa dificuldade. Por quê? Por causa do julgamento. Feia, né? Com aquele nariz, aquele chapéu. É aquela figura que foi criada, né? Que a bruxa é aquilo, aquela mulher horrorosa que pega a criancinha. Que faz o julgamento. Porque, assim, as pessoas, né? Elas criam elas estão restritas a receber uma simpatia de uma bruxa, mas elas estão abertas a receber um benzimento de uma benzedeira. Isso. E aí tu chega pra mim e pergunta o que eu sou uma bruxa e uma benzedeira. Quem que você quer? Qual das duas você quer? Qual das duas você quer? Ô Liliane, eu acho que é um momento oportuno também, né, para quem está nos ouvindo, entender dessa história, bruxa. Como é que surgiu isso, né? Por que associar uma vassoura a uma bruxa? Por que associar um perfil de uma mulher a uma bruxa? Então, tem várias versões, né? E eu acho que até todas são verdadeiras e se complementam. Acho que a Renata também pode complementar aqui, mas uma das que eu conheci agora há pouco tempo, e realmente está em livros, tudo, só pesquisar na biblioteca, é que as mulheres produziam cerveja. As mulheres solteiras, viúvas, enfim, que não tinham um marido provedor lá antigamente, né? Mas precisavam sobreviver, não tinham família para manter elas, tinham filhos, então elas começaram a produzir cerveja em casa, que hoje é a tal da cerveja artesanal, né? E elas começaram a ganhar dinheiro com isso, porque elas colocavam uma vassoura na frente da casa e os viajantes sabiam que uma casa que tinha uma vassoura tinha cerveja para vender. E elas começaram a ganhar dinheiro. E daí os homens do comércio começaram a ficar preocupados com isso. Então começaram a inventar isso, que elas eram perigosas, não sei o quê. Daí veio aquela coisa de ser bruxa também. Mas tem outras versões também, de outras épocas também, né? Que a Renata pode nos colocar aqui. Isso. Cada povo tinha as suas mulheres empoderadas que de alguma forma se tornaram bruxas, né? Então, se você pegar na história, você for olhar a fundo, existem muitas histórias
histórias que deixam claro que quem foram as primeiras bruxas, aquelas mulheres que foram queimadas. Eram mulheres normalmente muito bonitas. Então, como que é a forma de você trazer a bruxaria para ser uma coisa real? Algo que assuste, porque uma mulher muito bonita, normalmente, ela traz um semblante de segurança. A mulher feia já te repele. E que se sustenta, E que né? sustenta, exatamente. Então, o empoderamento feminino, o posicionamento, não só o empoderamento na beleza, mas o empoderamento financeiro. Então, todas as mulheres que se colocavam empoderadas de alguma forma, seja ela na beleza, na cura, elas se tornaram bruxas, porque todas essas forças, elas vão em desencontro do que se busca dentro do patriarcado, que é totalmente olhar para o masculino como o melhor. E não é. A gente tem uma tratativa de poder, não, eu nem coloco como ser igual, mas respeitar a diferença que tem entre o homem e a mulher e a necessidade. Eu sempre falo, abrindo um parênteses aqui, um pouquinho fugindo, sobre a questão... o homem é o provedor, mas a mulher é a mantenedora. Então, assim, para funcionar, os dois têm que caminhar junto, né? Então, essa disputa sempre ela foi muito desigual. E aí, quando a mulher se empodera e fala assim, não, eu não quero um homem que vai me diminuir, aí ela vira uma bruxa. Então, isso era o que era muito frequente lá atrás, né? E como você se apresenta? Na verdade, o bruxa é algo assim que a gente tem mais nos bastidores, né? Mas aí, hoje, conversando com a Lília aqui, foi muito... né? Hoje de manhã até eu mandei um áudio para ela e falei. Eu falei assim, olha, se tu quer um nome, tem todos esses, inclusive a bruxa. Mas quando eu vou... nas rodas com mulheres é muito mais leve, né? Porque as mulheres, a maioria delas, principalmente quem está buscando o estudo do sagrado feminino, ela já está mais tranquila em ouvir, receber essa descrição. O que você é? Eu sou uma benzedeira, eu sou uma curandeira, eu sou uma bruxa. Mas o público em geral, aí eu acho que eu me apresento de acordo com o público. Eu também sou contadora, eu sou... uma pessoa que trabalha na área financeira há muitos anos. Então, eu sou várias versões. E eu acho que isso traz muito forte também você ser a bruxa. Porque a bruxa é isso, ela é tudo isso. Ela é quem ela deseja ser em qualquer lugar. Entende? Então, essa leveza. Mas a bruxa, nesse caso, eu acho que é porque você me disse que também trabalha muito com as ervas. Sim. Né? Ela sabe, por exemplo, chegar lá e falar... eu tô com um problema assim. Você vai saber dizer, né? Toma um chá disso, um chá daquilo. Então, é isso que vem. Por isso que eu te falo muito, que pega muito nessa questão da bruxaria. Por quê? Porque existem as herveiras que estudaram as ervas e têm um conhecimento muito amplo dentro das ervas e que até vai de encontro com a medicina tradicional. Porém, o meu trabalho com as ervas, ele é totalmente intuitivo. Às vezes tu vai chegar e vai falar assim, tô com dor de cabeça, o que eu te dou? Aí eu vou te dar um alecrim, porque foi o que eu senti. Mas vai ter um outro momento que tu vai chegar e eu vou te falar assim, não, você precisa pegar um boldo e botar aqui na tua testa, porque eu sei que você não tá com uma dor de cabeça qualquer, é algo que você absorveu. Então, uma energia negativa sim, que o boldo tira, é sempre o sentir, entende? Então, esse é o trabalho da herveira, né? É esse conhecimento da intuição, de ter muito forte a intuição. Engraçado, eu estava ontem alinhavando a entrevista com ela e depois eu contei para ela assim, nossa, hoje eu tomei chá de alecrim, que o chá de alecrim, quem conhece, a Renata vai nos falar, não é só para dor de cabeça, para mal-estar, mas também para quando você não está muito feliz, está meio incomodado, meio chateado, diz que o chá da alegria é... Um dos vídeos que eu assisti diz que ele é tipo a fluoxetina natural, que é para deixar a pessoa feliz, alegre, que ele faz bem se tomar 2 xícaras por dia. Então, é que o alecrim, ele traz muito essa questão da concentração. Então, quando você toma um chá que te traz concentração, você se coloca no prumo, vamos falar assim. E isso vai trazer a leveza, e você estando em equilíbrio, você vai estar alegre, entende? Daí então, não toma um remédio, né? Exatamente. Toma um chá que não faz mal. Então tem muito disso, a Sim. coisa da bruxa. Eu não sei se você assistiu aquela minissérie Outlander. Você assistiu, Jorge? Não. Você assistiu, Renata? Não. É uma minissérie também de antigamente que ela volta para o passado, por uma passagem do tempo, assim. Mas lá ela trabalhava com as ervas. E ela foi perseguida, porque eles diziam que ela era bruxa, porque ninguém mais procurava o curandeiro do local. Queriam ir com ela, que ela dava as ervas para tudo que precisava. E daí diziam que ela era bruxa e estavam perseguindo para matar, que é a história que a gente conhece, da Inquisição, tudo isso, etc. Né? Então, as mulheres sempre foram olhadas de uma maneira meio assim, com esse tipo de conhecimento que elas têm.
Tem homens que entendem de ervas, mas a maioria é mulher, né? É muito mais forte, por quê? Porque vem essa questão da intuição, né? Então, eu acho que a intuição feminina, ela é mais aguçada, né? Assim como o físico do homem ele é mais forte, a mulher está com a intuição. Então, por isso que eu sempre falo muito nessa questão do equilíbrio. A gente tem as nossas diferenças, não tem ninguém... Se complementam, Exatamente. Né? Tanto e quando tem esse equilíbrio, não falam muito que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, é isso, é esse complemento que precisa. Então, e para complementar esse trabalho da Renata, o marido dela é um índio que veio para reforçar o trabalho dela e ensinar o que ela não sabia. Em ervas, né? Em movimentos. Mais um conhecimento, né? É isso. Então, se complementam. Exato. O meu companheiro, ele é um indígena lá da Amazônia Acreana, né? Lá de dentro mesmo da Amazônia. São 4 horas de barco para chegar na aldeia da família dele, né? Na aldeia dele. Então, sim, quando ele veio, eu já conhecia as medicinas da floresta. E aqui, aí, abrindo um pouco mais o leque, as medicinas da floresta, que talvez vocês já ouviram, não sei se o Jorge conhece, né? Mas ayahuasca, rapé, sananga, que são ervas que são utilizadas em rituais indígenas. Então, eu já conhecia, foi num evento desse que eu conheci ele. E hoje o nosso trabalho em conjunto é relacionado aos movimentos, os rezos, as cerimônias com as medicinas da floresta. E aí, claro, tem N atendimentos que a gente vai fazendo ao longo, né, da vida mesmo, né, os movimentos diários que aparecem as pessoas buscando, e aí a gente vai complementando com tudo que a gente tem. Mas por exemplo, se uma pessoa chegar lá, porque você trabalha durante o dia no teu trabalho, um trabalho extremamente racional, não sei como é que ela consegue equilibrar as duas coisas. Tô aprendendo. Né? Porque tem bastante intuição nesse trabalho das rezas, das ervas, mas ela também tem um trabalho, você é gerente de controladoria. Vê, olha a diferença. Mas, por exemplo, se uma mulher chegar para você e dizer assim, o meu bebê não tá dormindo, chora a noite inteira, eu quero benzer. Você benze para essas coisas que são as básicas que a gente conhece, né? Sim, sim. Eu fiz, como eu falei, eu fui em vários movimentos e cursos de benzedeiras. Então, a gente recebe um caminho mais metódico, um cronograma de atendimento dos benzimentos em si. E a intuição, né? Mas hoje eu atendo pessoas, quando eu faço rodas, as rodas das mulheres, normalmente a gente faz benzimento no final, atendo todas as mulheres que estão. E sim, eu atendo, se a pessoa me procurar, vai ter o atendimento do benzimento, sim. Porque, por exemplo, quando eu tive hepatite da última vez, eu fui numa benzedeira que me benzeu com um ovo, um ovo e um cordão, que ela disse que era para quebrar como é que eles dizem? O amarelão? Uma coisa assim. Eu me curei, lógico. Estive no hospital, fui internada, mas quando eu saí do hospital e que eu não estava boa, me levaram numa benzedeira. E daí ela disse que se o ovo quebrasse, eu estava muito mal, e o ovo quebrou, explodiu. Então, eu sempre falo que a gente não pode ser negligente com a nossa saúde. Então, quando a gente fala em benzimento, em cura com as medicinas da floresta, eu sei tudo que elas fizeram na minha vida e em muitas vidas que eu acompanhei. Porém, em nenhum momento a gente vai falar, não vai no médico, não procura medicina. São não, é só, né? exatamente. Então, assim, esse é o olhar que eu tenho. Uma complementa a outra. E a gente não pode, de forma nenhuma, negligenciar a saúde, nem a nossa e nem de um terceiro. Então, uma complementa a outra, né? Mas tem coisas que um benzimento ou até um chá pode curar sem você ir tomar um remédio. Porque tem gente que qualquer coisinha, vou tomar um comprimido. Você deve conhecer, né, Jorge? Eu conheço um monte de gente assim. Tô com uma dor de cabeça, vou tomar um Dorflex. Tô com uma dor na ponta do dedo, vou tomar um paracetamol. Né? E, às vezes, um chá resolve aquilo ali. Né? Um chá ou um benzimento. Às vezes a pessoa tá, como você disse, com uma energia negativa. Não adianta ficar se entupindo de remédio. Exato. Porque, assim, o remédio, nesses casos, principalmente, eles vão abafar a dor, vão curar a dor, mas não vão resolver o problema, não vão curar o problema. Vai aliviar então, naquele vai momento, aliviar naquele momento. Então, toda dor física, ela tem uma ponta espiritual. Então, é muito importante a gente entender o que é aquela dor. Essas dores, dor de cabeça, recorrente, quando você não tem um diagnóstico, eu não sei o que acontece comigo, eu tô sempre com dor de cabeça. Então, com uma dor na perna, com uma dor no braço, sempre essas dores que são recorrentes e sem muita explicação lógica, e principalmente para as pessoas que não gostam de procurar o médico de imediato, é muito interessante você conversar com a tua dor.
perguntar para ela o que ela quer te dizer, o que ela quer te mostrar. Por quê? Porque essa conversa que você tem, você fala, não, eu tô prestando atenção em ti. Eu sei que tu tá aí, eu tô te vendo, eu quero entender por que você está agredindo o meu físico. Qualquer pessoa. A pessoa mais forte em relação à tua cura é você. Então, você pergunta, eu tô com dor de cabeça porque eu fui num lugar que estava com uma energia negativa. Aí você vai lá e devolvo ao remetente com partículas de consciência. Porque ensina isso aí de novo pro povo anotar. Teve algo que você não sabe do que aconteceu, você tava bom, daqui a pouco ficou mal. Tá com uma Fala o quê? Você fala, devolvo ao remetente com partículas de consciência. Porque às vezes a pessoa te deu uma energia ruim, o local te deu uma energia ruim, então o que tu faz? Tu devolve pra ela. Só tu fala não isso. Precisa absorver. Tu vai falar isso 3 vezes e vai conscientizar isso. Por quê? Porque não é teu. A gente recebe muita carga energética. Sim. Tu vai no mercado, num shopping cheio de gente, quanta energia, quanta coisa que tem ali. E às vezes, para as pessoas que são mais sensíveis, é muito fácil de receber. E tem gente, pelo menos o que me disseram, né? Que tem gente que às vezes ela pode estar distante de você, mas só no pensamento ela pode te mandar tanto uma energia boa quanto uma ruim. Sim, eu quero que a fulana não dê certo nisso, energia naquilo. não tem quilometragem, Não né? tem, né? Tu pode mandar uma energia positiva ou negativa para o outro lado do mundo, sabe? É a tua intenção. Então, sempre está muito ligado à tua intenção. Então, por favor, gente, mandem energias positivas e boas para as pessoas. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência de mandar coisa boa, né? Mas pode ser inconsciente isso? Pode, com certeza. E como a gente sabe de como eu irradio energia positiva ou negativa? Como é que eu sei? Na verdade, o teu sentir sempre, assim, você, por exemplo, você tem um amigo, uma pessoa da tua família, alguém que você conhece, que é muito bem financeiro. E você tá com alguns problemas financeiros. Mas você não quer ser melhor do que ele ou igual a ele. Só que aquilo te causa incômodo, porque vocês dois são 2 pessoas boas e ele vai bem e você não. Aí, o teu inconsciente tá mandando uma carga para lá. Nossa, entende? que perigo. Pode acontecer isso de forma inconsciente. Então, o que a gente tem que fazer? Sem a pessoa se tocar, ela pode estar fazendo isso para alguém que ela gosta. Pode. Porque o teu inconsciente, ele é por isso que é importante a gente trazer o equilíbrio do consciente, né? Então, assim, aquela história de rezar de manhã, rezar à noite, fazer o sinal da cruz, né, para quem tem essa fé, se cuidar, se proteger, se limpar, é uma forma de você se blindar para os outros e em relação aos outros também. Então, assim, às vezes a gente não consegue identificar, mas a gente manda uma energia sem querer. Aquela tal da inveja boa, sabe? Então, não é uma inveja boa, é o teu inconsciente. É apenas inveja. Igual, né? Então, assim, o importante é sempre a gente se cuidar nessa questão de proteção. Então, por exemplo, faz o sinal da cruz 3 vezes por dia, é uma forma de você fechar o teu corpo. Mas isso para você não emanar coisa ruim e para não receber. Isso, para você proteger Só fazer o teu sinal campo. da cruz? Sempre com a sensação de estar se protegendo, né? De estar cuidando tanto do teu campo quanto do outro. Então, assim, mas é só isso? São movimentos tão pequenos. Não, isso não deve dar resultado. Faz todo dia. Faz, leva isso pra tua vida. Cuida do teu campo. Cuida do teu campo. Quando a gente cuida do nosso campo, a gente expande pros demais. Então, quando eu tô bem comigo, é impossível eu fazer algo pro outro. Entende? Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Se você tá equilibrado, você não emana e não recebe também? Não. Então, o problema é estar equilibrado, né? O problema tá sempre na gente se olhar, na gente se proteger, na gente se cuidar, porque a gente é humano, a gente tá aqui para aprender, para equilibrar. E não significa que você nunca mais vai errar quando você faz isso. Mas você vai ter a consciência de que você errou e você vai dar um passinho e pensar assim, não posso fazer isso de novo. Então, é sempre a consciência e o olhar para si. O problema e a solução estão num lugar só. É tudo na gente. Em você. Olha, Renata, eu vou falar uma coisa para ti. Primeiro, com rede social, haja sinal da cruz. Segundo, planta na porta de casa, vassoura em determinado lugar para tocar visita ruim de casa. Planta na porta de casa. Tem uma planta lá que é no São Jorge, espada de São Jorge. Eu tenho um vaso enorme de espada de São Jorge na porta. Para não entrar energia ruim. E outros ditos populares, né? Funcionam. Funcionam. Onde é que a gente põe a vassoura? Mas olha, aí tá
novo Ele tal quer do espantar a pulo gente. do gato. Pois é. O pulo do gato tá onde? Você coloca aquilo lá e você energiza ele, você pede pra ele te proteger. Como ou é que alguém... energiza? Ensina aí, porque a planta eu tenho. Só tá faltando Mas energizar. porque você tem que conversar com as plantas. Elas têm Sério? que entender o que elas estão fazendo ali. Porque assim, se você pegar e jogar um monte de planta e deixar ali, qual que é a tua intenção com aquilo? Ah, me falaram para comprar uma spa de São Jorge. Me falaram que agora eu tenho que botar uma pimenta. Me falaram que agora eu tenho que botar um guiné. Me falaram que tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que tu vai colocando ali porque o outro falou, mas tu tá sentindo que é isso? Então, o mais importante de qualquer ato de proteção ou feito de simpatia é o teu sentir, é a tua força, é como tu quer, o que tu precisa. Então põe a planta e põe conversa a com planta e ela. conversa com- Estão põe a- aprendendo, quem tá põe ouvindo, né? a planta e intenciona ali o que você quer. Você quer que ela proteja a tua casa, sabe? Pega um copo com água, coloca um sal grosso, um carvão em cima, bota atrás da porta da tua casa. Em 3, 4 dias, aquilo fica totalmente cristalizado. Por quê? Porque estava cheio de energia negativa. Tu joga fora, Isso é limpa, verdade, eu faz um de faço novo. isso. Isso é Então, verdade. assim- Quando, principalmente, você recebeu visita. Exatamente. E assim, e às vezes a visita, ela foi lá não com a intenção de Não, prejudicar, exato. mas ela não estava bem. E Alguma ela não estava bem, energia é não isso tava que ela boa, vai né? emanar, entende? Isso Então é mesmo. muito mais sobre se cuidar. Então, Jorge, você fala com a plantinha, que aí vai funcionar. Isso que você falou uma coisa boa, que às vezes a pessoa deixa uma energia ruim na tua casa ou em você, mas não é intencional, é que ela já estava com aquilo Aí, quando e você não estava equilibrado Exato. Aí, e quando acabou tu fecha- misturando tudo. Tu fecha o teu campo, tu não absorve aquilo. A gente fecha fazendo sinal da cruz, Faz- rezando. existem muitas formas de fechar o campo, né? Ensina a das gente. uma das coisas mais legais que eu acho que fica aberto a muitas pessoas é o sinal da cruz, né? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, né? São horários Só bem faz bons. ali o sinalzinho. Faz o sinal da cruz fechando o corpo, né? 3 vezes o sinal da cruz. É bem interessante. Tem aquele movimento... não é circular, como é que aspiral, que você pode fazer o movimento aspiral no teu corpo, é uma forma de você fechar o teu corpo. Existem pessoas que baixam, botam a mão lá no pé e puxa até na cabeça, como se estivesse fechando um zíper, também é uma forma de fechar o teu corpo. Então, é como você se sente. Ah, eu quero fechar o meu corpo, a energia de fechar o corpo, vou fazer rezar o creio, vou rezar o Pai Nosso, vou rezar o Salve Rainha. É a forma E o de você... esparadrapo no umbigo. Muito bom. Esse aí já me ensinaram, mas eu sempre esqueço. O umbigo é um canal aberto, então é por ali que a gente Mas você o pode que me absorver. disseram aqui também é assim, ó, se você fecha o umbigo, você também não recebe as energias Mas boas, aí que né? tá, você não vai fechar o umbigo todos os dias, você vai fechar naquele momento. Num lugar específico. Eu tô indo num velório, por exemplo. Numa energia Que de lá a velório. energia é sempre mais baixa, né? Então daí você fecha ele. Chegou em casa, abre. Abre, tira toda a roupa, toma um banho, bota a roupa pra lavar, por favor. Isso também, diz que tem tudo Hospital, pra lavar, né? principalmente, Hospital também, né? E não pelos mortos, mas pelos vivos que estão lá. Sim, sofrendo, né? É. Enfim, resumindo tudo é energia, Jorge. Se a gente não se cuidar. Então, Renata, já deu o nosso tempo. Teria muito mais coisas pra gente perguntar, né, Jorge? Mas você podia deixar suas redes sociais aí pra quem se interessou, de repente quer saber, né, dos tratamentos, o que você faz. Então, hoje eu até estou montando uma estrutura para falar só disso nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram pessoal, né? Mas eu ainda não tenho um canal. E eu acho que é bem interessante porque o universo ele vai trazendo as coisas, tipo assim, me cobrando esse posicionamento que eu tenho lá, né? Em casa, que eu tenho nas rodas que eu faço, com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, que todo mundo acha que eu sou bem doida, né? Porque... Bruxa, bem bruxa. E aí, e hoje tá vindo, então, essa necessidade de ter um movimento, um canal para isso. Mas eu posso deixar o meu Instagram particular, né? Meu E pessoal, também o teu e depois, WhatsApp, claro, porque vai que alguém tá precisando de um benzimento, né? Porque é difícil achar uma benzedeira. claro. Então, o meu Instagram é o @re.roman, com N no final, né? .r. E o meu WhatsApp é o 47992014010. Tá dado o recado. Quem quiser. Só chamar. Obrigado, Renata, pela Eu que participação. agradeço. Muito obrigada mesmo. Liliane Bento, fechamos aqui mais um quadro Mulheres. Precisamos próxima. falar sobre